Então vamos lá, capítulo 9, ok? Salvação de fachada. Há dois testes para checar a validade de qualquer movimento espiritual. O primeiro, qual o ponto de vista que ele tem sobre a Bíblia? É a palavra absoluta de Deus? Todas as suas partes são perfeitas e autossuficientes para o entendimento doutrinário? E o segundo é, o que o grupo ensina sobre a salvação? O que alguém precisa fazer para ser salvo? Já existe corda suficiente para os maçons se enforcarem. Eles têm um Deus diferente e um ponto de vista deturpado a respeito de Jesus e seus mandamentos. Isso deveria bastar para fazer qualquer cristão fugir da loja como um gato escaldado. Mas, entretanto, para não deixar nada ao acaso, examinaremos brevemente essas duas principais perguntas. O fato de mencionarmos a Bíblia pode surpreender muitos maçons. Afinal, a Bíblia não é uma das três grandes luzes da maçonaria? Os juramentos não são feitos sobre uma Bíblia? A Bíblia não é aberta solenemente como parte de cada ritual de abertura da loja? E as passagens da Bíblia não são citadas copiosamente durante o ritual e os próprios personagens do drama maçônico não são tirados de duas páginas? Pois é. Título. Subtítulo. Acumulando sujeira. Durante a primeira semana em que vim trabalhar em nosso ministério, foi-me dada para que eu respondesse uma carta de um maçom irado que leu um de nossos folhetos. Ele exprimiu sua indignação com a nossa declaração de que os maçons não creem na Bíblia. Ele disse: a Bíblia é aberta em todas as reuniões da loja, e eu até guardo alguma Bíblia em casa. Ele guarda Bíblias? Infelizmente, tive que rir. Era como se ele estivesse criando ratos ou algo assim. Do resto da carta do sujeito, posso dizer que ele conhecia muito pouco sobre a palavra de Deus. De fato, ele sabia menos que as crianças de 5 ou 6 anos que conheci na escola dominical da minha igreja. Pude vislumbrar a estante ou a mesa onde fica a Bíblia dentro da loja do sujeito. Ela provavelmente estava empoeirada e era aberta apenas para registrar os eventos importantes da família. Provavelmente era uma Bíblia muito bonita, mas devia estar mofada com a falta de uso. Resumindo, era muito parecido com as Bíblias que existem dentro de inúmeros lares cristãos. Esse homem parecia ter uma consideração quase supersticiosa por sua Bíblia, como se fosse alho usado para espantar vampiros. Ele presumia que se de algum modo, em algum lugar, a Bíblia estivesse presente, tudo o mais seria cristão. A Bíblia no altar da loja que eu frequentava nunca era lida. Eu, como o primeiro diácono oficial da loja, era proibido de abri-la depois de Malaquias, sempre restrita apenas ao Antigo Testamento. Então, o que a loja verdadeiramente ensina sobre a Bíblia? É a palavra revelada de Deus ou apenas um objeto que acumula pó? O que dizem as autoridades maçônicas? Os maçons creem que sua instituição é baseada na Bíblia porque aparecem termos bíblicos diluídos. Deve-se lembrar, contudo, de que a essência de uma falsificação é a sua semelhança com o original. Portanto, precisamos examinar de perto as declarações dos rituais e das autoridades maçônicas. Albert Pike, por exemplo, escreveu o seguinte sobre a Bíblia, abre aspas, os instrutores, mesmo do cristianismo, são, em geral, os que mais ignoram o verdadeiro sentido do que ensinam. Não há livro o qual se conheça tão pouco quanto a Bíblia. Para a maioria dos que a leram, ela é tão incompreensível quanto o Zohar, um livro cabalístico do misticismo judaico. Nota do autor. Fecha aspas. Em outro lugar, Pike denigra a Bíblia e eleva com eloquência a Cabala, um sistema de misticismo semi-judaico, que é considerado abominável pelos judeus ortodoxos. Entende-se que a Cabala é uma heresia judaica porque nega o monoteísmo, a crença em um único Deus, e ensina uma doutrina gnóstica chamada emanacionismo, a crença de que um Deus impossível de se conhecer se manifesta em 10 emanações ou formas.
Pike prefere fugir dos 4.000 anos de ortodoxia judaico-cristã. Abre aspas. Só a Cabala consagra a aliança da razão universal e da palavra divina. A Bíblia, com todas as alegorias que contém, exprime de uma maneira incompleta e apenas velada a ciência religiosa dos hebreus. Os livros judaicos foram escritos somente para rememorar as tradições e foram escritos em símbolos ininteligíveis aos profanos. O Pentateuco e os poemas proféticos eram meramente livros elementares de doutrina, moral ou liturgia, e o verdadeiro segredo e a filosofia tradicional eram escritos apenas ao contrário, sob um véu ainda menos transparente. Assim nasceu uma segunda Bíblia, desconhecida ou pelo menos incompreendida pelos cristãos, uma coleção, dizem, de absurdos monstruosos, um monumento, diz o adepto, no qual está tudo de sublime que a genialidade da filosofia e da religião conseguiu formar ou imaginar. Alguém fica cheio de admiração ao pertencer ao santuário da Cabala, ao penetrar no santuário da Cabala, ao ver uma doutrina tão lógica, tão simples e ao mesmo tempo tão absoluta. Fecha aspas. Para as palavras de Albert Pike sobre a Cabala e sobre a Bíblia. Em meio a toda essa prolixidade metafísica, está enterrada a ideia de que a Bíblia, conforme concebida pelos cristãos, é relativamente desprovida de valor, comparada ao depósito de conhecimento oculto disponível ao iniciado. Como ex-cabalista, gastei muitos anos estudando a Cabala. Quando finalmente deixei a palavra de Deus falar ao meu coração de forma clara, ela rapidamente fez desmoronar o castelo de cartas que construí para mim mesmo. Claro que Pike despreza a Bíblia. Em outro lugar, Albert Pike chama os pais da igreja de patetas. Não é um bom começo. Albert Pike, 33º grau, declara, abre aspas, a Bíblia é usada entre os maçons como um símbolo da vontade de Deus. Todavia, ela pode ser manifesta. Portanto, o que quer que represente essa vontade para quaisquer pessoas pode ser usado como um substituto da Bíblia na loja maçônica. Deste modo, em uma loja constituída só de judeus, apenas o Antigo Testamento pode ser colocado sobre o altar, e os maçons árabes podem usar o Alcorão, quer seja o Evangelho para os cristãos, o Pentateuco para os judeus, o Alcorão para os muçulmanos, ou os Vedas para os adeptos do brahmanismo. Isso, em todo lugar, conduz maçonicamente à mesma ideia, a do simbolismo da vontade divina revelada ao homem. Mais uma vez, a Bíblia é considerada apenas um símbolo do volume da ciência sagrada. Coil adverte, abre aspas, a opinião maçônica prevalecente é de que a Bíblia é só um símbolo da vontade divina, lei ou revelação, e não que seu conteúdo seja lei divina, inspirado ou revelado. Portanto, nenhuma autoridade responsável defendeu que o maçom tem que acreditar na Bíblia ou em alguma parte dela, fecha aspas. O que diz a Bíblia maçônica? Na própria Bíblia maçônica, que é datada a cada iniciado maçom, há um artigo do reverendo Joseph Fort Newton, intitulado A Bíblia dentro da maçonaria. Nesse artigo, que deve ser muito considerado já que entrega a todo maçom num momento tão solene, encontramos o seguinte, abre aspas. Contudo, ou mais na maçonaria, a Bíblia tão rica em simbolismos, é ela mesma um símbolo, isto é, uma parte tomada pelo todo. É um símbolo soberano do livro da fé, da vontade de Deus, tal como o homem aprendeu, em meio a anos, aquela revelação perpétua de si mesmo que Deus está fazendo à humanidade em todas as terras e em todas as épocas. Assim, pela própria honra que a maçonaria dá à Bíblia, ela nos ensina a reverenciar cada livro da fé, em que o homem pode encontrar ajuda para hoje e esperança para o amanhã, juntando as mãos com o homem do islamismo, que jura sobre o Alcorão, e com o hinduísta que pactua com Deus sobre o livro que ele mais ama. Pois a maçonaria sabe o que muitos esqueceram, que muitas são as religiões, mas há uma só religião. Portanto, ela convida ao seu altar
homens de todos os tipos de fé, sabendo que, se eles usam nomes diferentes para o que não tem nome e tem 100 nomes, estão orando ao Deus e Pai de todos, sabendo também que, apesar de lerem volumes diferentes, estão de fato lendo o mesmo vasto livro da fé humana, segundo revelado na luta e no desespero da raça em sua busca por Deus, de modo que, grande e nobre como a Bíblia seja, a maçonaria a vê como um símbolo do livro eterno da vontade de Deus. Oliver Day Stirl, outro erudito da loja, diz o seguinte, abre aspas, nenhuma loja entre nós deve ser aberta sem sua presença, no caso da Bíblia. Mesmo assim, ela não é mais do que um símbolo, representa a verdade divina em todas as formas. Mas a sombra não deve ser confundida com a substância. Não há nada de sagrado ou santo no mero livro. É só papel ordinário. Só o que a Bíblia tipifica e traduz o que é sagrado para nós. Qualquer outro livro, tendo o mesmo significado, teria o mesmo resultado. De fato, deve-se usar o livro para representar da forma mais completa a verdade divina. Fecha aspas. Depois, o mesmo autor declara um tanto categoricamente: ousamos asseverar que nem a Constituição, os regulamentos, nem o ritual de qualquer grande loja no mundo requer a crença nos ensinos da Bíblia. Precisamos reconhecer francamente que a Bíblia é só um símbolo. Aqueles maçons cristãos que impõem a crença nos ensinos da Bíblia simplesmente confundiram o símbolo com a própria coisa. Fecha aspas. Onde isso deixa o cristão sincero, crente na Bíblia? Claro que confuso. Como pode um cristão se alinhar a tal ensinamento? Essa doutrina evidentemente está por completo afastada da Bíblia. Assim como a maçonaria tem um Deus genérico, tem também uma Bíblia genérica. Segundo essa lógica, uma loja composta inteiramente de satanistas deveria se reunir apropriadamente com uma cópia da Bíblia satânica no altar. Os mormons deveriam se reunir usando o livro de Mormon e assim por diante. Isso joga na sarjeta a veracidade das escrituras. A devoção da maçonaria à Bíblia é, na melhor das hipóteses, superficial, na pior, insolente. Tal instituição não pode ser de Deus. O que devo fazer para ser salvo? Essa questão tão vital e essencial tem ecoado através dos tempos. A resposta da Bíblia é simples: crê no Senhor Jesus e será salvo. Atos 16:3. A resposta da maçonaria, como talvez seja previsível, não é tão simples. Vimos que a maçonaria não honra Jesus como Senhor e, evidentemente, não aponta para ele como o único caminho para a salvação. Como todas as outras seitas, a maçonaria oferece a salvação pelas obras. Muitos cristãos maçons ficam surpresos de ouvir essa acusação, visto que estão convencidos de que a loja descansa de forma confortável no seio do protestantismo. Para os que precisam ser convencidos, vamos examinar primeiro o nível de maior autoridade da maçonaria, o monitor ritual. Nas leituras do terceiro grau, temos a seguinte instrução: abre aspas, aquele olho que tudo vê, ao qual o sol e a lua e as estrelas obedecem, e sob cuja proteção cuidadosa até mesmo os cometas realizam suas estupendas revoluções, contempla o recesso íntimo do coração humano e nos compensará de acordo com as nossas obras. Fecha aspas. Isso está bem claro e é totalmente contrário à Bíblia, que ensina: pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, do 8 ao 9. Isso significa que o sistema de salvação que opera na maçonaria não é bíblico. Na mesma leitura, disse que o símbolo da espada, apontando para o coração humano, lembra o maçom de que Deus nos recompensará de acordo com o que fizemos nessa vida. A culminação do terceiro grau é uma ordem que é lida ao novo mestre maçom e a loja, em parte. Em parte, eles são exortados no seguinte, abre aspas, assim, quando a dissolução está tão próxima e os ventos frios da morte vêm sussurrar em nossa volta,
devemos obedecer com alegria às intimidações do grande guardião dos céus e ir dos nossos labores na terra para o paraíso de Deus. Então, pela beneficência da passagem, uma vida pura e inocente, com uma firme confiança na providência divina, ganharemos a pronta admissão naquela loja celestial acima, onde o Supremo Grande Guardião preside para sempre. Quando colocados à sua destra, ele se agradará de nos pronunciar maçons justos e retos. Fecha aspas. Consegue perceber? Em nenhum lugar Jesus é sequer mencionado o fato de que ninguém é justo o bastante. Tudo não passa de salvação por boas obras. Confiando na pele de cordeiro. Apesar de não haver a referência a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, nos seus ritos, os maçons são exortados a confiarem a algo além das suas boas obras, sua pele de cordeiro, ou avental de couro branco de cordeiro, um emblema da inocência e o distintivo do maçom. Este é o avental visto com frequência quando os maçons aparecem em público com suas vestes glamourosas. Ele é entregue no primeiro grau e basicamente permanece com eles todos os rituais. Observe o que é dito no ritual de iniciação do aprendiz a respeito desse avental. Abre aspas. Em todas as eras, o cordeiro tem sido considerado um emblema de inocência. Aquele, portanto, que veste o couro do cordeiro como um emblema da maçonaria é sempre lembrado da pureza de vida e de conduta necessária para se obter a admissão na loja celestial, onde o Supremo Arquiteto do Universo preside. Fecha aspas. Isso ensina que ganharemos a admissão aos céus por meio de obras. Não é salvação bíblica, mas outro evangelho. Em outro lugar, o ritual do terceiro grau continua a tocar harpa para o avental de couro de cordeiro. Abre aspas. Que o registro de toda a sua vida e das suas obras possa ser tão puro e imaculado como o belo emblema que coloquei em suas mãos esta noite. E quando naquele último grande dia suas pobres almas trêmulas ficarem nuas e sozinhas diante do grande trono branco, que a sua posição seja ouvir daquele que está sentado como juiz supremo as palavras de boa-vinda. Muito bem, servo bom e fiel. Entra na alegria do teu Senhor. Fecha aspas. Então é pedido ao maçom, que nesse momento já deu as costas para o Cordeiro de Deus, que confie em suas obras, simbolizadas por uma pele de cordeiro. Há um novo elemento nesse ritual. Ainda temos a salvação pela pureza de vida e retidão de conduta, apesar de que a palavra de Deus diz que não há um justo nenhum sequer, Romanos 3,10. Nesse caso, é prometido ao maçom que ele irá comparecer ao julgamento do grande trono branco, conforme mencionado no livro de Apocalipse. O único problema nesse sentido, e aqui podemos ver a sutileza de Satanás, é que, de acordo com Apocalipse 20, do 11 ao 12, o grande trono branco é o lugar de julgamento dos perdidos. Diz lá: Então vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros, abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. Apocalipse 20, 11 e 12. O julgamento do trono branco será onde os homens serão julgados por suas obras, e então serão lançados no lago de fogo, porque suas obras não puderam salvá-los. Os indícios estão no ritual para qualquer um ver. Se conhecessem a Bíblia, veriam que tudo o que a maçonaria lhes promete é lago de fogo. Deveria ser evidente para os que levam a Bíblia a sério que a maçonaria possui um sistema diferente de salvação. Ela não considera a Bíblia como a infalível palavra de Deus, nem confessa Jesus como Senhor, nem mesmo adora o Deus da Bíblia. Dessa forma, a maçonaria está sob maldição, conforme Paulo menciona em Gálatas. Admira-me quão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro.
mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja anátema. Assim, como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 ao 9. Isto significa que todos os veneráveis mestres e os outros participantes da maçonaria estão sob a maldição de Deus, exatamente da mesma forma que os sectários, como os mormons. Todos eles pregam a salvação pelas boas obras. A diferença é que a maçonaria não é reconhecida como uma seita. O ex-venerável mestre, agora autor cristão Jack Harris, a chama de a seita invisível. Podemos ouvir pregações sobre seitas, mas poucos pastores ou evangelistas desejam chamar a maçonaria de pecado. Até aqui temos examinado a superfície da maçonaria e deixamos seus ritos e autores falarem por si mesmos. Contudo, como qualquer coisa oculta que está em trevas, há muito mais debaixo da superfície. Nenhuma parte desta organização bem trabalhada poderia ter surgido por acaso. A maçonaria pode ser considerada uma excelente falsificação feita por Satanás. Mas quais são as origens da maçonaria e como ela veio a ser tão maligna? O que há na loja que faz até mesmo pastores firmes da fé fraquejarem? Como ela conseguiu abocanhar algumas das mais antigas denominações do protestantismo? Em muitos casos, a maçonaria transformou igrejas em tigres eclesiásticos banguelas que fogem de Satanás quando estão em batalha espiritual. Na segunda parte deste livro, iremos sondar por baixo da superfície e explorar as partes mais baixas da maçonaria, tão amaldiçoadas quanto a superfície. O que está mais embaixo é ainda mais abominável. Iremos ver como a Irmandade, como é chamada, tem as raízes afundadas nos buracos mais tenebrosos do inferno, do satanismo e da bruxaria. E é isso mesmo. Então, finalizando aqui o capítulo 9, eu sempre confundo porque eu tenho a folha dobrada aqui bem no finalzinho do capítulo 9, e eu achei que o capítulo 10 fazia parte também da primeira parte. Mas não, o capítulo 10 é o início da segunda parte, ok? Então, nós lemos até agora 9 capítulos, e nesses novos capítulos, como o autor acabou de dizer aqui no finalzinho do capítulo 9, que nós apenas ficamos na superfície da maçonaria. É a partir do capítulo 10 que a gente vai começar a aprofundar mais na questão da maçonaria, nas questões mais satânicas, né? Tenebrosas e luciferianas da maçonaria. Vamos desvendar e descobrir realmente o que é essa seita antibíblica. Então, fiquem atentos aí para a próxima leitura. Provavelmente amanhã a gente lê o capítulo 10. E aí eu vou tentar ler pelo menos 2 capítulos por dia. Não vou prometer todos os dias, mas tentar ler todos 2 capítulos por dia. E até semana que vem a gente finaliza esse livro, ok? Depois faz um último áudio, talvez em vídeo. Não em áudio, mas talvez em vídeo. Eu mostrando o livro e mostrando algumas partes interessantes, fazendo uma recapitulação para que o assunto fique bem fixado. Até mais.